Paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, verso 2. Nós vamos ver Deus chamando Abraão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 12, verso 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Igreja, o que é necessário para ser uma bênção? Deus não quer apenas te encher de bênçãos, de bênçãos espirituais. Ele não quer apenas te encher das bênçãos, Ele quer que você seja uma bênção para as mãos dele nessa terra. E só quando eu entender, quando eu ser uma bênção, só quando eu ser esta bênção que Deus quer, aí sim eu vou ser uma bênção na vida das outras pessoas que estão ao meu redor. É assim que funciona o reino de Deus. Só que, igreja, ser uma bênção, o nome é lindo, é bonito, todo mundo quer, mas não é fácil ser uma bênção. Não é fácil. Parece ser fácil, mas não é. Requer de mim, de você, e requeriu também de Abraão a renúncia, obediência e fidelidade a Deus. Nós vamos ver na história de Abraão, ou Abraão, que era o seu nome inicial, depois Deus mudou o seu nome. Ele teve que se manter firme, não se desviar dos caminhos do Senhor. Ele teve que acreditar nas promessas de Deus, independente de quanto tempo essa promessa, que aos seus olhos parecia demorar, se cumprir. Ele teve que ter essa fé. Aí você se pergunta, Leandro, já conhece Abraão? Sim, eu sei que você conhece, mas ainda com a Bíblia aberta em Gênesis 12, verso 1, nós vamos ver quem foi este homem que foi o pai da fé. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Então, igreja, eu não quero me ater tanto à história de Abraão, mas para você entender, nós vamos aplicar nos dias de hoje o que é necessário para eu ser uma bênção nas mãos do Senhor. E não é fácil, igreja. Não é fácil. Se você quer ser uma bênção, qualquer pessoa que você perguntar, ei fulano, ei Beltrano, você quer ser uma bênção? Todo mundo quer ser uma bênção. Leandro, você quer ser uma bênção? É lógico que eu quero ser uma bênção. Quem não quer? Muito mais que ser abençoado é ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas fiel é Deus para cumprir quando Ele fala que você vai ser uma bênção. Fiel é Deus em cumprir na sua vida. Só que tem um desafio muito grande, muito grande, que aos nossos olhos parece impossível de se acontecer. Mas quando o Espírito Santo de Deus, Ele toma a direção da minha e da sua vida, nós passamos a ser uma bênção. Nós passamos a ser uma bênção. E o desafio é: será que eu teria coragem de ser uma bênção nas mãos de Deus? Não vai ser fácil. Você vai ver a história de Abraão. Não vai ser fácil. Parece ser fácil, mas não é. E duas coisas que prendem as pessoas. Abraão, ele se encontrava nessa mesma situação, que prende as pessoas. Duas coisas que prendem as pessoas. Eu poderia citar outras, mas Deus, ele é direto com Abraão. Ele fala: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Parece ser simples, mas não é. Quando Deus fala assim: sai da tua terra, Abraão, o que está querendo dizer? Sai da tua terra, da sua cidade onde você mora. Deus não está querendo que você se mude de lugar. Não. A aplicação para os dias de hoje é diferente. Mas quando Deus fala: sai da tua terra, sabe qual é o nosso grande problema nos dias de hoje, igreja? É que a cultura, ela pode ser um grande problema na nossa caminhada com Deus. Eu poderia citar vários exemplos de que a cultura ela é contra a vontade de Deus.
Vou citar alguns exemplos que a cultura pode atrapalhar a nossa caminhada e a nossa de ser uma bênção nas mãos de Deus. Abandonar os prazeres e desejos do mundo. O que se prega? Qual que é a cultura do mundo hoje? O importa é ser feliz. Faça o que quiser da sua vida, seja feliz. Só quando você fizer tudo o que você deseja, aí você vai ser feliz. É o que é ensinado aí fora. Você que é casado, largue sua esposa, vive solteira aí, vai se prender, seja feliz. Não precisa trabalhar. Tem tantas pessoas que pensam assim. Seja feliz. Abandonar a igreja, a cultura intelectual que é pregada lá fora. Muitos falam que a Bíblia é um livro qualquer, que Deus é uma criação humana. Lá fora se ensina isso, que a Bíblia é um livro qualquer. Pessoas inteligentes e muitas vezes teólogos que são da igreja falam assim: você não precisa ler a Bíblia, você não precisa estudar a Bíblia. Isso é o que é ensinado lá fora e tem se tornado uma cultura. Infelizmente. Abandonar a ideia, igreja. Nós temos que abandonar a ideia de que Jesus foi um simples líder religioso, de que ele foi apenas um homem qualquer. É o que é ensinado lá fora. Eu estou citando alguns exemplos básicos. Da mesma maneira que Abraão, ele teve que renunciar isso para seguir a promessa de Deus, nos nossos dias não é diferente. Eu estou citando aqui alguns exemplos básicos. Olha só o que diz lá em João 5,37. Nós vamos ver que Jesus não foi apenas um homem qualquer, que a palavra de Deus não é um livro qualquer. Olha só, João 5,37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja que quando você examina a palavra de Deus, você encontra a vida eterna, porque a palavra fala do próprio Deus, da vontade de Deus. Então eu citei aqui alguns exemplos de que o mesmo desafio que Abraão teve em abandonar a sua terra, a sua cultura, e seguir em direção sem destino, porque Deus não falou para onde ele ia. Ele simplesmente falou: sai da tua terra, Abraão. Abandona essa cultura para os nossos dias, aplicando a palavra de Deus para os nossos dias. Se eu e você nós queremos ser uma bênção nas mãos de Deus, eu tenho que abandonar a cultura do mundo e seguir em direção à promessa de Deus para mim e para a sua vida. E Deus fala assim com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Que desafio, igreja, você estar na sua casa, com seu pai, com sua mãe, tudo certinho, tudo sob controle, tudo você, lá na época de Abraão, ele plantava, colhia, estava no conforto. Agora ele ouve a voz de Deus e Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Como que uma pessoa vai sair da sua casa e seguir uma direção sem endereço certo? Este foi o grande desafio para Abraão. E para os nossos dias, qual que é o grande desafio? Quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela e da casa de teu pai, trazendo para os nossos dias, significa literalmente, igreja, romper com a dependência emocional que nós temos com a nossa família. Eu não estou falando para você abandonar a sua família e nunca mais falar com eles. Não. Requer o que é de mim e de você. Por que Deus manda a gente abandonar a antiga cultura, a antiga criação que nós recebemos e seguir uma nova vida? Você vai entender até o fim da mensagem. Por quê? Porque nós trazemos da nossa antiga família muitas crenças
limitantes. Nós trazemos da nossa família muitos traumas, falsos ensinos, maus hábitos. Então, se eu não deixar isso para trás, eu não vou ser uma bênção nas mãos de Deus. E o que é pior, quando nossos parentes eles nos ferem, a ferida é muito mais difícil de cicatrizar. Por isso nós temos que deixar para trás, seguir em frente. Nós temos que romper esse laço. Não está querendo, volto a repetir, não está querendo dizer que eu nunca mais vou falar com os meus pais. Não, não é isso. Você precisa entender que esta antiga escola, se nós podemos assim dizer, ela serviu até hoje. Mas a partir de agora nós temos que seguir a escola do céu, a escola de Deus, a escola do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque imagine só, Abraão, a terra que Abraão vivia era uma terra de idolatria, uma terra de mentira, como é nos dias de hoje. Quando uma pessoa não serve a Deus, para ela às vezes é normal mentir, bater em alguém, porque ela viu na sua família isso. E quando ela aceita Jesus, isso não é mais aceito na sua nova vida. Então a pessoa tem que pegar tudo isso e deixar para trás. É como se a pessoa trouxesse uma mochila nas costas, cheia de velhos hábitos, de velhas culturas, e agora ela tem que tirar essa mochila e deixar para trás e carregar o fardo de Jesus, que é suave e que é leve. Mas de mim, de você, requer uma humildade muito grande e um desafio gigantesco de abandonar essa velha vida e seguir aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Então veja que o desafio não é tão simples como se parece dele. Não é tão simples você ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude de falar, que desafio simples. Não, não é. Requer de mim de você uma renúncia muito grande, onde nós temos que orar a Deus, se humilhar a Deus e falar, Deus, muda a minha história, porque eu não consigo abandonar essa velha maneira de viver. Não consigo. Por quê? Porque isso quer dizer que agora, eu e você, nós somos de Deus. O nosso irmão, a nossa irmã são aqueles que são filhos e filhas de Deus. Tanto é que quando uma pessoa, eu já senti isso na pele, quando você se converte ao cristianismo, dentro da sua casa você é um estranho. Por quê? Porque você não faz mais parte dessa terra. Eu já senti isso na pele dele. Onde eu entrei na família e fizeram ali perguntas, eu falei, não, a Bíblia não diz isso. E a pessoa ficou brava, esperneou. Como que pode, Leandro, você falar uma coisa dessa de um parente seu? Eu falei, não é o que a Bíblia nos ensina. Morreu, acabou. Não tem que orar em uma semana, pagar para aquela pessoa, talvez voltar para o purgatório. A Bíblia não ensina isso. Se você tiver que fazer algo para alguém, você tem que fazer enquanto essa pessoa está viva. Morreu. A Bíblia diz que ao homem é destinado a morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. Então não existe missa no sétimo dia, ou rezar para aquela pessoa, pagar para aquela pessoa sair do inferno e voltar para o purgatório. Não existe. Aí a pessoa ficou brava. Estou te falando que eu senti na pele. E ali a gente é jogado de escanteio, a gente é desprezado, porque não somos mais deste mundo. Então veja que o desafio não é fácil. Requer de mim e de você de falar realmente, servir a Deus não é fácil. Mas fiel é Deus, igreja. Fiel é Deus. A sua família pode te abandonar, pode se esquecer de você, pode virar as costas para você, mas Deus nunca, jamais vai virar as costas para você. Quando você se dispõe a este desafio, você aceita este desafio de ouvir a voz de Deus, sair da casa do teu pai, da tua mãe, e você seguir em direção a um caminho que você não sabe para onde vai. Este mesmo desafio, Abraão aceitou, ele creu, e ele saiu da sua casa, abandonou a velha cultura, tudo aquilo de errado que ele aprendeu, ele abandona, e ele passa a ouvir a voz de Deus, porque ele creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça, porque ele creu. Antes de receber, ele creu antes de que a promessa se cumprisse na sua vida. Então para mim e para você é um desafio muito grande. Por quê?
Porque quando eu ouço essa palavra, eu tenho que crer. Antes de ela se cumprir, isso é a fé. E como Deus se agrada disso quando a pessoa ouve a voz dele e essa pessoa acredita antes de as coisas acontecerem na sua vida. É lindo. Eu expliquei basicamente aqui o desafio que Abraão teve e o desafio que nós temos em aceitar este desafio da parte de Deus. E aí Deus fala para Abraão assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Como que você vai ouvir a voz de Deus e Deus manda você abandonar a velha vida e Ele fala assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar, sem ter um endereço certo, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para frente ou se é para trás. Mas Abraão simplesmente ele acreditou e seguiu. Para nós, igreja, talvez você nunca tinha ouvido isso, mas a sua morada não é aqui nessa terra. A sua vida não é aqui nessa terra. Nós vivemos nessa terra como peregrinos. O nosso reino não é aqui nessa terra. A nossa morada não é aqui nessa terra. Abra comigo em João 14, verso 1. Nós vamos ver aonde é a morada do Filho e da Filha de Deus. João 14, verso 1 diz assim: olha só as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, igreja, Deus hoje nos chama a essa promessa de que nossa casa não é nessa terra. Deus nos chama a essa promessa de que Ele tem uma morada no céu. E Ele diz que se Ele for, Ele vai preparar. E quando Ele preparar, Ele vai vir outra vez para levar para este lugar, para que aonde Ele estiver, eu esteja, você também esteja. É um lugar eterno. Não é um lugar onde a traça corrompe, onde o ladrão tenta roubar. Não, são coisas espirituais, igreja. Que coisas são essas, Leandro? Não sei, não tem como explicar. Não cabe na nossa mente aquilo que está no céu. Não cabe. A nossa mente não consegue compreender as coisas espirituais da eternidade. É muito para a nossa cabeça. Mas, olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não tem como te explicar, igreja, que está reservado, mas eu sei que está reservado para aqueles que permanecerem firmes até o fim, para aquele que crê, para o filho e para a filha de Deus. Então, quando eu entendo que a minha vida nessa terra é passageira, isso conforta, consola muito o coração do crente, porque ele sabe que tem algo reservado para ele na eternidade. Já é lindo demais você passar a eternidade com Deus. Agora imagine habitar com Ele, porque Ele falou, são as palavras de Jesus: aonde Jesus estiver, Ele quer que eu e você estejamos junto com Ele a eternidade inteira, porque Ele nos ama, Ele nos comprou com o seu sangue e Ele quer que nós estejamos com Ele. Por isso que o crente não pode abandonar o caminho, não pode, igreja, de jeito de maneira. Por quê? Porque requer de mim e de você um esforço muito grande, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Jesus falou que aquele que quer ser o seu discípulo, negue-se a si mesmo. Então tudo aquilo que eu faço nesta terra, no reino de Deus, não é em vão, não é. Parece que é em vão, mas não é. Cada oração que eu faço, cada versículo diariamente que eu medito na palavra de Deus, cada alma que eu falo de Jesus, tudo isso e muito mais fica registrado no céu.
Mas se a pessoa também não quiser fazer, é o direito dela ou dele fazer. Mas aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, igreja, isso não fica em vão. Por isso que isso que faz o crente, isso é o combustível do crente, que faz o crente não olhar para trás, que faz o crente não desanimar, que faz o crente pelejar dia após dia. Isso que dá esperança para o crente. Parece que é impossível disso acontecer, não parece, igreja? Fala a verdade. Lógico que parece, humanamente falando. Mas para Deus não há impossível, igreja. Nós vamos ver na vida de Abraão, e aqui é um ponto que eu acho assim, um ponto mais lindo do trabalhar de Deus, que Deus ele chama um homem com 75 anos, já avançado em idade, e aquele homem crê. E aí Deus fala para ele: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E ele acredita. Só que a sua mulher é estéril, sua mulher não pode gerar filhos. E aí, como é que fica? Temos aqui um grande problema, um problema impossível de se resolver. Gênesis 16:1, olha só. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. 16, verso 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Aí eu fico perguntando, como que pode Deus prometer a um homem uma família, como as estrelas do céu? Foi o que Deus falou para Abraão. Isso está registrado. Gênesis 15, verso 15. Deixa sua Bíblia aberta que nós já vamos ler. Então levou-o fora e disse, aqui é Deus falando com Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Deus pega Abraão e fala: Abraão, olha para o céu. Abraão olha para o céu. Agora conta as estrelas do céu, Abraão, se é que você pode contar, porque não tem como contar, igreja. São milhões, bilhões de estrelas. Só que o homem não pode, a sua esposa não pode ter filhos. E aí, como é que fica? Aqui nós vemos, igreja, Deus se revelando como um Deus que promete e cumpre. Aqui nós vemos um Deus do impossível. Aqui nós vemos um Deus que cura, que opera milagres, maravilhas. Um Deus que fala que vai fazer deste homem uma grande nação, e Deus o cumpre. Então a gente precisa entender que o Deus a qual nós servimos não é Deus, igreja, em vão. Não é um Deus que tem os ouvidos tapados, um Deus que não enxerga, um Deus que não fala. Não, nós servimos a um Deus vivo. Nós precisamos entender isso. Nós servimos a um Deus do impossível, de um Deus que pode fazer uma mulher estéril ser mãe de filhos. Nós servimos a um Deus que faz do morto reviver, ressuscitar. Foi o que aconteceu com Lázaro. Se você pegar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver tantos milagres, porque Deus é Deus do impossível. Ele tem o poder de vir aqui e mudar o quadro, a história, porque Ele é Deus do impossível. Gênesis 21, verso 1, nós vamos ver Deus visitando a mulher de Abraão, Sara. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. O que ele tinha dito para Abraão? Que a sua família seria como as estrelas do céu. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Deus não prometeu? E Deus cumpriu? Cumpriu, igreja. Eu preciso entender que quando Deus cumpre, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele que se encarrega, a responsabilidade é dele. A minha responsabilidade é apenas acreditar, apenas crer na sua palavra. Quando eu tomo posse, quando eu escuto, eu ouço, eu acredito, como Abraão acreditou, igreja. Está feito o milagre. 21, verso 2 de Gênesis. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Disse mais:
Quem diria a Abraão que Sara daria a mamar filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Então, igreja, diante dessa grande história de milagre, de fé, de cura, Deus nos pergunta nessa noite: por que você ainda não se entregou inteiramente a Ele? Por que você ainda não confia nele plenamente? Por que você ainda duvida? O que está faltando? Deus, igreja, Ele quer muito mais do que te dar bênção. Ele quer fazer de você uma bênção. Mas o que está faltando na minha, na sua vida, para a gente se entregar inteiramente a Ele? Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Eu te mostrei na palavra dEle aqui agora. Se Deus disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai fazer um milagre, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai fazer o impossível, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai visitar, Ele vai visitar. Mas cabe a mim, cabe a você acreditar, crer. E não só apenas crer porque a palavra foi linda, porque a história de Abraão é linda, não. Eu tenho que sair daqui nessa noite com essa atitude de que eu vou ser uma bênção nas mãos de Deus. Você já tem que sair daqui tomando posse, agarrando com força essa palavra e falar: a partir de hoje eu vou me entregar inteiramente e vou acreditar inteiramente na palavra de Deus. Faça como Abraão. Ele creu antes de receber. Antes de a promessa se cumprir, ele já acreditou. Isso é fé. Se Deus fala: Leandro, eu vou te dar tal bênção, e eu falar assim: eu só vou acreditar quando acontecer, isso não é fé. Agora, se Deus fala assim: Leandro, eu vou te dar tal bênção, eu falar: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, já tomei posse, já estou acreditando no milagre. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu queria que você, por favor, ficasse de pé, e nós estaremos orando. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos essa história, Pai, que nos comove, que nos faz repensar, que nos faz refletir, Pai, que às vezes nós não acreditamos na Sua palavra, nós não acreditamos nas Suas promessas, nós às vezes duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Mas nessa noite eu te peço que toda incredulidade seja tirada do nosso meio, toda dúvida, todo medo, toda desconfiança, toda falta de coragem seja tirada em nome de Jesus do nosso meio. E eu te peço, Pai, que a mesma coragem e fé que Abraão teve, ó Pai, nós venhamos também ter nesta noite, que ao ouvir essa palavra, nós tomamos posse e nós tomamos uma atitude de, a partir de hoje, ó Pai, acreditar, crer naquilo que está escrito, e não apenas crer, mas pôr em prática. Por isso que é isso que o Senhor espera de nós. Por isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que conhece o pensamento do homem e da mulher, que esquadrinha o nosso coração, neste instante o Senhor venha, Pai, e nos dê força, nos dê coragem, nos dê fé, para acreditar naquilo que está escrito, nas promessas de Deus para as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem crê assim, diga amém. Amém.